Olá, alunos, tudo certo? Eu estava meio sumido do canal. Estou novamente aqui para explicar hoje para vocês sobre o Past Continuous. É um conteúdo fácil, prestem atenção. Se precisarem voltar no vídeo, voltem. Se tiverem dúvidas, voltem no vídeo, deixem nos comentários. Vamos para o vídeo. Então, pessoal, a gente vai falar sobre o Past Continuous. O que é o Past Continuous? O que a gente pode pensar? Qual a ideia principal desse tempo verbal? São ações que estavam acontecendo, ou seja, no passado, né? No passado, past continuous. Então, por exemplo, I was watching TV. Eu estava assistindo TV. Estava, pessoal, estava é o verbo to be. Ser ou estar, né? Porém, ele está no passado. Perfeito? Então, por exemplo, eu estava assistindo TV. Eu estou, primeiramente, usando o estar, né? Eu estava. E eu estou usando no passado, certo? Então, o que a gente pode concluir? Que eu vou usar o verbo to be no passado. Então, I was, you were, he, she, it. Vai ser was, we were, you novamente, were. Para finalizar, they were. Perfeito? Então, por exemplo, ele estava assistindo TV. O que eu vou fazer? Eu vou usar o he was watching TV. Ele estava assistindo TV. Ela estava assistindo TV, certo? Então, se eu for usar você, ou vocês, ou nós, observem que vai ser were, né? Então, por exemplo, fazer de verde aqui, por exemplo, nós estávamos assistindo TV, certo? Vocês estavam assistindo TV, certo? Essas frases, vocês podem observar que são formadas então como as frases afirmativas, né? Frases afirmativas, elas são formadas então com sujeito mais o verbo to be. Verbo to be no passado, certo? Então, eu estava assistindo TV, você estava assistindo TV, tu estavas, né? Que é correto. Se essa aqui, então, é a frase... Ah, eu esqueci aqui, né? E no caso aqui vai ser o sujeito mais o verbo to be, mais um verbo, qualquer verbo, né? Porém, ele tem que ter o ing, que é o gerúndio, né? É o gerúndio da língua inglesa. Em português seria o indo, endo, ando, né? Em inglês, então, a gente usa o ing, tá? Tem umas regrinhas de formação desses verbos, mas a gente não vai aprofundar agora, tá? Então, por exemplo, work, vai ficar working, trabalhando, né? Talk, ficar talking, né? Falando. Ok. Essas frases aqui, então, a gente tem frases afirmativas, né? Afirmativas. Agora a gente vai ver, então, como que faz as frases negativas. É basicamente a forma do verbo to be na negativa. É fácil. Então, só acrescentar um not. I was not. You were not. Para he, she, it, eu já sei que é was, então coloco not. We were not. You were not. E they were not. Então, pessoal, são frases negativas. Então, se eu quiser, então, dar um exemplo aqui, né? You were not watching TV. Você não estava assistindo TV. I was not watching TV. Eu não estava assistindo TV. They were not watching TV. Eles ou elas não estavam assistindo TV.
Lembrando que são ações que estavam acontecendo no passado, né? Então, eles não estavam, eu não estava, certo? E agora, o que eu posso concluir aqui? Vamos fazer em vermelho aqui. Opa, fazer em vermelho. O que eu posso concluir? Então, que é o sujeito mais o verbo to be, no passado também, né? Sempre para esse conteúdo, mais um verbo, mais o not, mais um verbo qualquer, né? Com ing. Fechou. E agora, então, falta a interrogativa. Interrogativa, vamos fazer de azul aqui. Interrogativa nada mais é que a forma do verbo to be na interrogativa. Então, vai ser, eu só inverto, né? Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Certo? Então, eu vou colocar agora um verbo aqui qualquer, só para a gente ter uma ideia. Was I learning? Learning. Coloco ing. Was I learning? E coloco ing, né? Eu estava aprendendo, né? E ponto de interrogação. Então, se repete aqui para todos eles. Were you learning? Você estava aprendendo? Was he learning? Ele estava aprendendo? Was she learning? Ela estava aprendendo? E por aí vai, pessoal. Fácil, fácil, fácil. Né? Então, se eu quiser pensar nesse mesmo exemplo, né, do verbo learn, que é aprender, ó. O verbo to learn, que é aprender, a forma infinitiva, né? Na hora de eu passar para a conjugação, eu vou tirar o to, certo? Então vai ficar learning, sem o to. To é infinitivo, tá? O verbo to learn, aqui nos exemplos, então, aprendendo, né? Eu estava aprendendo, você estava aprendendo, ele não estava aprendendo, ela não estava aprendendo, né? Certo? Lembrando que são ações que estavam acontecendo no passado. Né? Eu peguei um exemplo aqui qualquer, né? O verbo to learn, e conjuguei ali, né? Lembrando que são ações que estavam acontecendo no passado. Eu posso concluir que vem primeiro o to be, né? Porque were, was, né? Primeiro vem o to be, depois o sujeito, depois o verbo com ing, certo? Essa é a interrogativa. Então agora eu vou colocar exemplos, tá? Vou colocar exemplos. Vamos lá. I was studying. Eu estava estudando. You were dancing. Você estava dançando. Ela, she was reading. Ela estava lendo. Então, pessoal, professor, quando que eu vou usar o was e were? Depende da conjugação, depende do sujeito. Para cada sujeito aqui, eu tenho um diferente. Eu tenho que saber qual é o sujeito. Mais exemplos, então. They were writing. Eles estavam escrevendo. We were walking. Nós estávamos andando, né? E aí eu posso colocar complementos aqui para as frases, né? Por exemplo, yesterday. Eu estava estudando ontem. Yesterday. Certo? You were dancing at the party. At the party. Você estava dançando na festa. She was reading a book. Ela estava lendo um livro. They were writing a letter. Eles estavam escrevendo uma carta. We were walking on the streets. On the streets. Né? Estávamos caminhando pelas ruas, né? Nas ruas. Tá? Essas frases aqui estão na afirmativa. O que acontece? Se eu quiser passar para negativa, eu acrescento not. É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, coloco not depois do to be.
depois do to be. Ó, sujeito, to be e o not, né? E aí, claro, vem um verbo com ing, né? E se eu quiser fazer a interrogativa, é só inverter. Coloco primeiro o to be na frente do sujeito, né? And question mark e o ponto de interrogação. Fechou, pessoal? Com exemplos tudo fica mais fácil. Aqui está a nossa aula. Qualquer dúvida, só me procurarem. Valeu, galera.